Na verdade, sobre ética, primeiro, depois sobre política, né? Não, o Abrão falou É, assim, ó, separa um assunto de política aí para nós falar. quem? O Abraão? O Abrão foi. Então vamos lá. Ó, você fala pro Abraão hoje que a advogada me chamou pra ir lá na Fatel segunda-feira pra fazer exame de caligrafia lá do. Cara, eu passei lá na frente, cara, parece que tá tudo fechado. Aí não sei lá como é que tá. A gente vai lá, né? Se ele não tiver lá, é outra revelia, né? Então, É, eu passei lá na frente, eu fui fazer o exame do coração, né? Aí passei lá na frente, ali na 15, né, de novembro, parecia que tava tudo fechado, sem nenhum móvel lá, sem nada. ixi. Bom, então vamos lá então, né? Bom, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a ética do Aristóteles, né? A ética. Bom, a ética aristotélica, né? A gente já falou sobre ela algumas vezes já. A gente é a ética das virtudes, né? Ética das virtudes, que é uma ética grega, né? Aqui é importante a gente começar já fazendo uma grande diferenciação, né? A ideia é que a ética para Aristóteles, ela é uma coisa a ética para os gregos é uma coisa completamente diferente do que é uma ética cristã, do que é uma ética utilitarista, do que é uma ética deontológica. Acho que são esses, eu falo esses quatro, né? Porque são quatro visões, né? Duas mais culturais, duas mais filosóficas, né? Mas são éticas muito diferentes. Por que, que elas são diferentes, né? Porque o que você espera que a pessoa faça é determinado mais pela cultura, né, e pelo padrão de comportamento, de compreensão da realidade, né, cosmologia, religião, do que por uma racionalidade universal. Então, por exemplo, os gregos entendem que a virtude é você fazer bem alguma coisa, seja lá o que for. Então eles vão dizer assim: um bandido que rouba uma casa, que rapa tudo da casa, que entra e sai se ninguém vê, esse bandido é virtuoso. Ele é virtuoso, porque ele faz bem aquilo que ele se propõe a fazer, né? Essa é a ideia de virtude para o grego. Então ele vai falar: olha, um soldado virtuoso é aquele soldado que mata um monte de gente, né? Com eficiência, é, dentro de uma guerra, né? Um assassino pode ser virtuoso, né? Podemos dizer assim, o Lázaro, né? Sei lá, né? Tava lá escondido no meio do mato, né? O cara é virtuoso, né? Essa é a ideia de virtude para o grego. E essa virtude é a ética grega. Né? A ética grega é você desenvolver essas habilidades ao máximo possível. Então você tem uma ética do agricultor, uma ética do político, uma ética do guerreiro, uma ética do comerciante. E essa ética não tem a ver com certo e com errado. Não tem a ver com a moral, vamos dizer assim, Teria né? a ver com a finalidade? Tem a ver com a finalidade da ação, né? E a finalidade da ação é sempre um bem. Quando o ladrão rouba a casa, ele faz isso para um bem. Que bem? O bem roubar, né? Ou seja, para alcançar o bem que ele quer. Aí não se discute a moralidade, né? Só a ética da Não, virtude, né? exato, né? E essa é a ética grega. Isso é a ética grega, né? Então, quando a gente pensa nos gregos, né? Um grego valoroso, né? Um grego ético, né? Um grego virtuoso, você tá pensando nesse tipo de cara. Então você não espera que vai ter lá o cara que ele é um santinho, né? O cara que ele é assim, um cara bondoso, né? É o cara que ele sei lá, né? Ele tem lá um comportamento, né? Que evoca uma ideia de amor ao próximo, né? Ideia de equilíbrio. Não, ele é o cara que faz aquilo que ele entende ser o mais eficiente, né? E essa ética da virtude grega, ela vai se embrenhar no mundo romano também. Então o romano é a mesma coisa, né? Você fala assim, você tinha corrupção no Império Romano? Tinha corrupção. Mas o cara que corrompe de maneira eficiente, esse cara é virtuoso, né? Pode dizer assim, sei lá, né? O Lula tá solto aí, ó. O Lula é um corrupto virtuoso, né? Virtuoso. Por quê? Porque ele sabe como fazer a corrupção de maneira a nunca ser pego, né? Aí ele foi pego, então nessa ação ele agiu com pouca virtude, por isso ele foi pego, né? Deixou lá o Ele pedalinho foi lá, né? virtuoso O porque ele nome. montou um tribunal para ele, né? Mas é isso, aí que tá a virtude dele, né? A virtude dele é de construir todo esse aparato para se proteger, Isso. né? Virtude, né? Então, quando eu falo de virtude aqui, não é virtude cristã, né? Não tem nada a ver com o cristianismo isso aqui. Isso aqui é a virtude das finalidades, como você mesmo colocou, né? E esse bem que eu quero dizer não é o bem de Deus, né? Mas é o bem no sentido de fazer bem alguma coisa, né?
Ah, o cara aqui é um assassino. Ele mata bem, né? Ele mata com eficiência. Isso é fazer o bem, né? Fazer bem aquilo que você faz. Quando a gente entrar no cristianismo, aí a coisa vai ter que mudar completamente de figura, né? Porque o cristianismo, ele é, como uma religião, né? Ele é moralizante. Ele vai começar a fazer, né, listas, né, de pecados que você não pode cometer, listas de virtudes que você vai ter que ter, e a partir dali não se espera mais que você seja virtuoso como o grego pensava. A virtude para o cristão é outra coisa, né? A virtude para o cristão é esperança, fé e caridade, né? Esperança, fé e amor. E essa virtude, esperança, fé e amor, ela tem que ser igual para todo mundo. Então, todos os cristãos devem ter mais ou menos, né, essas mesmas qualidades virtuosas, né? E aí a referência passa a ser moral, né? A referência passa a ser moral, e aquilo que eu fazia de bem antes, eu passo a não poder mais fazer, né? Necessariamente, né? Por exemplo, se eu sou um bom ladrão, né, eu já não posso mais fazer aquilo que eu fazia de bem antes, né? Olha, eu sou um péssimo trabalhador, mas sou um bom ladrão. Bom, no cristianismo, você vai ter que se contentar em ser um péssimo trabalhador, porque você não pode ser um bom ladrão, né? Não pode porque é moralmente errado, né? Ah, eu sou um excelente assassino, mas no cristianismo você não pode ser um excelente assassino, então você não pode mais desenvolver a sua virtude à máxima potência, né? Você espera que todo mundo tenha um controle, né, de certos comportamentos, né? É claro que se for um bom político, vamos dizer assim, né? A gente vai mesclar um pouco isso, né? O político bom é aquele que tem a virtude política, né, de conversar, dialogar, de comunicação e tal, mas tem o componente ético que vai entrar no meio com o cristianismo, que vai ser importante para não permitir que o bom político ele seja tão bom ao ponto de ele fazer qualquer coisa pela política, né? Qualquer coisa, né? Ele tem que ser bom dentro de um cercado, né? De um limite moral, né? E essa é a diferença. Então, quando a gente fala de ética aqui para os gregos, e tanto faz, Aristóteles, Platão, a gente vai ver depois os estoicos, epicureus, todos eles pensam na ética sem a moral, né? Uma ética vocada nas finalidades, né? Mais para frente, lá, nós vamos estudar os utilitaristas, né? Que vão ter uma outra proposta ética, né? De busca pela felicidade e diminuição da tristeza, da angústia, né? Então, por exemplo, matar o Lázaro é uma coisa ética ou não é ética? Para o utilitarista é ético. Por quê? Porque deixar ele solto provoca mais sofrimento geral do que felicidade geral. Ele morto provocou mais felicidade do que tristeza. Logo, a ação é ética, né? Então é uma ação relativista, né? É uma ética relativista que não tem nada a ver com virtude grega, não tem exatamente a ver com moral cristã, mas tem a ver com o princípio da felicidade, né? Que eles chamam de princípio da utilidade, né? E depois nós vamos ter o Kant fazendo uma ética puramente racional, né? É a ética do dever. É assim, ó. Você deve fazer aquilo que a sua razão conclui ser certo e universalmente certo. Mesmo que o resultado da sua ação... É o iluminismo, né? O antropocentrismo kantiano, né? A forma como ele desenvolve. E aí, assim, você vai fazer o certo independente se isso for positivo ou negativo para a sua felicidade, ou para a virtude grega, ou para a moral cristã. Quer dizer, mas aí o certo do Kant é aquele... É meio hedonista, não é? É dever. Não é nem hedonista, não. O certo do Kant é dever. É assim, ó. A sua razão determina que é certo, é correto você obedecer o Estado em qualquer coisa. Isso é a razão. Portanto, o que o Estado mandar você fazer, você vai fazer. Mas aí é bem antropocêntrico, né? É bem antropocêntrico. A ideia é de uma ética 100% racional, né? Então ele fala assim, por exemplo, você não pode praticar uma ação que, quando universalizada, não possa ser praticada por todo mundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso matar alguém? Aí o Kant vai falar assim, pode todo mundo matar alguém? Todo mundo? Não. Então você não pode matar ninguém nunca. Então ele parte de um princípio universal. Isso. Que é o que ele vai chamar de imperativo categórico universal, né? Eu posso mentir? Bom, dá para todo mundo mentir toda hora e sempre? Não. Então você não pode mentir. Eu posso, sei lá, né? Eu posso dizer a verdade? É possível todo mundo dizer a verdade em todo momento? Até é possível. Então essa é a ética.
Não importa se ao dizer a verdade você vai causar uma guerra, né? Não importa se ao dizer a verdade você vai matar alguém, né? Não importa se dizer a verdade você vai provocar um acidente. Dizer a verdade torna-se padrão ético racional, né? É uma a ética kantiana, né? Que a gente vai ver depois. Você vê, não tem nada a ver isso com Aristóteles, nada a ver isso com os gregos, né? São éticas diferentes, ok? Só uma introdução geral para a gente poder primeiro se localizar aqui, né? Bom, Aristóteles, então, vai entender que a ética ela pertence ao ramo das ciências que ele vai chamar de ciências práticas. Ele dividiu as ciências em ciências teoréticas, práticas e ciências da poiesis, né? Ciências técnicas, né? As técnicas são a agricultura, a jardinagem, ferreiro, né? Forja, essas coisas, né? Técnica. A prática é a política e a ética, e as teoréticas é a metafísica, a física, a matemática, essas outras aí. Então, a ética e a política são ciências práticas. Práticas por quê? Porque elas ajudam o homem a como viver, né? A conduta humana, a conduta dos homens, né? E por ajudar os homens a viver, e os homens, para Aristóteles, serem animais políticos, ao aprender a viver, aos homens, né? Quando os homens aprendem a viver, eles aprendem também a viver em sociedade, né? A virtude de vários homens juntos faz uma comunidade virtuosa. A falta de virtude em vários homens juntos faz uma sociedade política não virtuosa, né? Então, o Aristóteles não pensa em uma ética que seja para o Estado. Ele pensa uma ética que seja para o indivíduo, né? O foco da história é se você melhorar como pessoa, você deu a sua contribuição para que a sociedade melhore. Os outros também devem fazer a sua parte. E quando todo mundo fizer a parte de todo mundo, nós temos uma sociedade virtuosa. Não se trata de um Estado que impõe a virtude, mas se trata de um cidadão que desenvolve e que oferece a sua virtude para o Estado, né? E aqui é bem isso mesmo. O Aristóteles entende a política como o cidadão está servindo ao Estado. Não é o contrário, né? Não é o contrário. Não é o Estado que serve o cidadão. É o cidadão que serve ao Estado. Porque o homem é um animal político. Ele depende do Estado para sobreviver. Logo, a função dele, finalidade dele, é produzir um bom Estado, né? Então, a cidade ela é mais importante do que o cidadão, no sentido de que ela é o fim dele, né? Ela é o fim dele. Ao mesmo tempo, Aristóteles não coloca nenhum peso para que a sociedade imprima ética ao cidadão. Essa ideia de que tem lá um corpo de pessoas, né, cagando regra, isso é um absurdo para Aristóteles, né? A regra ela tem que vir a partir da pessoa, do indivíduo, e não imposta pela sociedade. Isso para os ingleses também na Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa é um exemplo de uma revolução diferente da francesa, né? Que foi não é nem para chamar de revolução, né? Porque se você chama de revolução, a revolução provoca mudanças drásticas na cultura, né? Não foi o que aconteceu na Revolução Gloriosa, né? Não. Eles falam de revolução para distinguir, assim, falam, nós ingleses fizemos uma revolução sem sangue, né? Enquanto os franceses, né, mataram Deus e o mundo, até eles mesmos, né? Os ingleses não, eles fizeram uma transição mais ou menos tranquila, né? E viraram uma monarquia constitucional, né? Essa é a ideia da Revolução Gloriosa, né? Não é que não teve guerra também, mas assim, não teve aquela sangria toda, né, que teve na Revolução Francesa. Que o Olavo, quando ele define revolução, né, ele define revolução de uma maneira diferente. Revolução é tudo aquilo que provoca mudança cultural na sociedade, e aí essa mudança, ele atrela essa mudança a uma perversão de uma natureza que não muda, né, de uma lei natural que não muda, tentando mudar essa lei natural, entendeu? Essa é a definição dele, né? Mas aí, assim, Isso. Por exemplo, o que o Lutero fez foi uma revolução, né? O que o Calvino fez foi uma revolução. Para o Olavo... Mudou o comportamento completamente da igreja. Completamente. Então, para o Olavo, o Calvino e o Lutero são parte, né, da mente revolucionária. Como é que ele chama isso mesmo? Mentalidade revolucionária, né? A mentalidade revolucionária estão ali presente, né? Tem essa mudança, né? Ele fala essa mudança na cultura. Precisa haver uma mudança na cultura para poder você chamar de revolução. Se não há mudança na cultura, então não tem. A Revolução Gloriosa não teve a mudança. Eles querem, não. A gente quer essa aqui, ó. Tanto é que as leis eram empíricas, né? Acontecia o evento, definia-se a lei. Sempre foram, né? A Revolução Gloriosa foi uma revolução conservadora. No sentido assim, ó, vamos mudar o que não está funcionando, né?
e aprimorar, né, as coisas. Então, assim, Igual a tirar o americana, né? poder. A americana do mesmo jeito, apesar de ter tido uma guerra, né? A americana ela é mais complicada, né? Mas assim, é porque, assim, o norte queria uma coisa, o sul queria outra, né? Se fosse para pensar em termos conservadores, a ideia era deixa o norte viver do jeito deles e o sul viver do jeito deles. Separa, né? Separa os dois, né? Já que os dois não se entendem, né? Aí seria um processo mais conservador, vamos dizer assim. Mas como houve uma guerra civil, né? E a guerra civil era, né, envolvia a escravidão, esse monte de coisa, né? E aí você vai ter que fazer outras ascensões ali, né? O sul dos Estados Unidos teve que mudar radicalmente, né? Teve que deixar de ser escravista, né? Deixar de entender que negro não tem alma, alguma coisa assim, para mudar totalmente a mentalidade, né? E aí isso é um processo revolucionário, com certeza, né? Não é a mesma coisa da Revolução Gloriosa Inglesa, não é a mesma coisa. Mas é bem nesse sentido, então, né? O Aristóteles, ele é o tipo de cara que não queria nenhuma revolução, né? Ele queria a conservação e o aprimoramento, né? A ideia de perfectibilidade, que não é do Aristóteles, é do iluminismo, nós a conseguimos ver claramente nele também. A ideia de que os seres humanos podem aperfeiçoar-se sem romper com uma ordem, né? Para poder criar uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, né? Bom, como eu disse, né? Todas as ações humanas tendem a fins que são bens. Já expliquei o que é bem aqui, né? Bem não é bem de benignidade bíblica. Bem aqui é fazer bem em alguma coisa, né? Então, é o que eu falei, né? Do bom assassino, o bom estuprador, o bom ladrão, o bom corrupto. Todos esses caras, eles praticam, eles fazem algo. Quer dizer, o estuprador quer estuprar e não quer ser pego. Se ele consegue estuprar uma mulher sem ser pego, ele fez aquilo que ele queria fazer, finalidade. Aí é Conquistar a um finalidade. estado e não uma qualidade, né? Exato, não tem nada de qualidade, É um qualidade estado. moral, né? É uma qualidade outra, né? Uma qualidade finalística, né? De finalidade. É qualidade, né? Porque assim, se o cara for estuprar uma mulher e aí, sei lá, né? A mulher pega e dá um tiro nele, ele é um cara que não é virtuoso, né? Ele É que eu falhou estou na. separando a palavra do bem, né? Bem, ele é um advérbio, então ele é um estado, né? Aí se chama bom, não, bom é algo, é um adjetivo, Ah, é uma sim, sim. qualidade. Isso. É porque o bom aqui, como qualidade, né? Também não é a mesma coisa que o bom com a Uhum. qualidade do, Isso. do cristão, né? O bom qualidade aqui é a qualidade daquele cara que conseguiu fazer o que ele queria fazer, né? Então, ele buscou o bem fazer, e ele fez isso de maneira boa. Boa, no sentido de que ele alcançou a finalidade. Ah, mas é moral? Não tô perguntando isso, né? A ideia não é essa, né? Não quer dizer que o grego não se importava com moral, né? Ele deve, claro que se importava, né? Só que isso não estava no horizonte próximo dele, né? A ideia principal dele era fazer as coisas bem feitas. E aí, se desse para fazer sem irritar as pessoas, né? Sem causar nenhum tipo de comoção, ótimo, né? Se tivesse que causar alguma comoção, ó, paciência, né? E aí o Aristóteles vai inserir essa temática aqui, né? Ele vai falar sobre um bem supremo, né? Isso aqui é o que o Aristóteles está tentando aperfeiçoar a sociedade grega, né? Assim, ó, todos os gregos sabem que eles buscam um bem, mas acima de todos os bens particulares deve haver para Aristóteles um bem supremo, que ele está tirando lá da metafísica dele, né? A ideia de bem supremo é a ideia de motor imóvel, o perfeito, né? E esse bem supremo é aquilo que nós chamamos de eudaimonia, né? Eudaimonia é a mesma coisa que felicidade. Então ele vai falar assim, ó, não basta só fazer uma coisa boa, bem feita, mas é preciso fazer a coisa bem feita para alcançar a felicidade, né? E se você vai fazer uma coisa, mesmo sendo bem feita, que não gerará felicidade, você não está fazendo algo que Aristóteles considera ser de fato ético. Porque a ética aqui, ela mudou um pouquinho a chave, né? Aristóteles, ele refinou a chave. Ele disse assim, olha, não é só fazer uma coisa boa, bem, é fazer uma coisa bem feita para o outro fim, né? Que é a felicidade. E aí é importante entender o que é felicidade para Aristóteles, né? Felicidade aqui não é satisfação de desejo. A gente vai ver isso já, né? Ele vai, o próprio Aristóteles vai colocar isso, né? Fala assim, ó, tem alguns que pensam que felicidade é ter dinheiro, né? Tem outros que pensam que é ter fama, tem outros que pensam que é ter isso, né? E aí ele vai propor o que é a ideia de felicidade dele, né? Eu deixo, daqui a pouco a gente chega lá. Eu Até fiz aqui um tudo resumo bem? da felicidade da eudaimonia. Oi? Eu fiz um resumo da eudaimonia. Para Aristóteles? Eu tentei fazer um paralelo, né, entre a cincha do hebraico e a eudaimonia de Aristóteles.
uma severa diferença, né, entre as duas, né? Porque É, a ideia, né, do Aristóteles. sim, eu só tentei traçar um paralelo para ver o final, entendeu? Entendi. Eu não saberia dizer exatamente como é que um judeu entenderia a ideia de felicidade. Felicidade para o judeu é cumprir os 10 mandamentos, cumprir a lei moral. Então não é uma felicidade que depende da alegria, Não, né? É uma felicidade que depende de uma certa satisfação, né? Satisfação isso. moral, né? No caso do Aristóteles, eu não sei se a satisfação moral é a palavra certa, né? Eu acho que mais Ela é tem que usar uma. um princípio, né? É um princípio teleológico, né? É. Mas eu acho que a ideia do Aristóteles é assim: é você. é, a ideia de felicidade para Aristóteles está muito ligada à ideia de justiça, né? E o que é Uhum. justiça? É ser justo. Ou seja, justo é o quê? É aquilo que não sobra e nem falta. Justo, né? Justo. Nem sobra e nem falta. Isso é felicidade para Aristóteles. Felicidade não é ter comida em abundância e nem passar fome. É você ter o tanto correto, né, para cada situação. Eu não sei, eu tenho a impressão de que a ética hebraica, nesse sentido, né, ela é uma ética da abundância, né? Assim, quanto mais você tem, melhor, né? O Aristóteles fala, não. Se você tem demais, você estraga. Se tem de menos, estraga. Então você tem que cuidar para ter só um tanto ali que não te deixe desvirtuar, né? Que é a palavra certa, né? Mas aí você Desvirtuar. tem também o princípio do hebreu do estrangeiro, né? De ajudar Que o é estrangeiro. ajudar o estrangeiro, sim, né? Ajudar órfão, viúvo, estrangeiro e tal, né? Uhum. Mas isso aí é uma questão, Lennon, que eu acho que é uma questão de cunho, assim, sociopolítico, né? Se você deixar esses caras sem ajuda, eles vão causar problema para você, né? O estrangeiro sem ajuda, ele vai ficar dormindo no relento, aí ele vai querer roubar alguma coisa para comer, aí ele Porque é vai. uma consequência natural social, né? Exato. Então você dá uma solução, né, uma ajuda, né, para essas pessoas, para que elas possam ter o seu lugar ali, né, garantido assim das suas necessidades básicas, né? E aí não te cause problema, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Mas não é para você dilapidar, né, o seu patrimônio e nem para você dividir as suas posses, né? Na Sim, verdade, não, o judeu, sim, quanto mais se sim, acumular, sim, melhor, né? sim. Então eu acho que nesse ponto, talvez o Aristóteles ele não concordaria com isso, assim, eu acho. Tem a impressão de que falaria, olha, poder demais, dinheiro demais, é uma coisa deletéria, né? Porque ela estraga o ser humano, né? É, é muito fácil você ficar viciado, né? Em coisas que você tem demais, né? Então, se você tem demais, por exemplo, Aristóteles poderia dizer, se você tem demais, procure desfazer-se do excedente, né? Para que você possa ter uma vida mais equilibrada, né? A ideia da ética do Aristóteles é uma ética do equilíbrio muito, 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 muito importante, né? Bom, mas aí que tá, né? Então, o que é eudaimonia para Aristóteles? Essas aqui são palavras, né? Do próprio, né? Do próprio Aristóteles. Aí ele vai falar assim: bom, para a maioria das pessoas, felicidade é prazer e gozo, né? Prazer e satisfação, né? Gozo é satisfação, prazer é não ter tristeza, né? Não ter sofrimento, vamos dizer assim. Aí ele fala, mas isso é de fato felicidade? Ó, Aristóteles está pensando, né? Isso é de fato felicidade? Aí ele pensa assim, bom, todo animal, né, a gente já viu isso na aula passada, né? A alma sensitiva, né? A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. Assim, ó, todo animal, ele vive para prazer e gozo. Isso que o animal faz. Se os seres humanos dizem que felicidade é prazer e gozo, então eles não vivem melhor do que um animal, né? O ser humano virou um bicho, né? Você tem tanta dignidade quanto um cachorro. E se você tem tanta dignidade quanto um cachorro, você não pode reclamar quando for tratado como um cachorro. Então, não pode ser o gozo e o prazer o fundamento da felicidade, porque é mediocrizar a capacidade humana. Aí ele vai falar: para alguns outros, felicidade é a honra. Honra aqui, né? Essa palavra, ela tem o sentido de sucesso, né?
de fama, de glória, né? E aí ele fala, mas a honra é algo que não vem de mim. Eu dependo de alguém para me dar honra, né? Se eu vou fazer, né, uma competição de corrida, né? Se eu não estiver competindo com outras pessoas e tem outras pessoas observando a corrida e premiando quem chega primeiro, eu não recebo honra sobre isso. Porque eu falo assim, não, olha, eu corro mais que o Usain Bolt, mas eu corro sozinho na minha casa fechada, né? Não há honra nisso, né? A honra, ela só é possível se ela for atribuída por alguém, né? Qual que é a honra do empreendedor? É ser considerado o homem de negócios, né? O cara rico, milionário e tal, né? Então a honra, se a honra for de fato felicidade, a sua felicidade está nas mãos de qualquer outra pessoa que não é você mesmo. Você vai ter que se esforçar e esperar que as pessoas reconheçam a sua habilidade para você ter felicidade. Muita gente vive assim, mas há de se concordar que isso não deve ser a felicidade, né? Porque simplesmente o cara pode, né, o outro pode atribuir glória a uma coisa que a alguém que não se esforçou tanto, né? Você vai lá, estuda para a prova, né? Aí o outro colega aqui, ele cola na prova, ele tira 10, você tira 9, o seu 9 foi valoroso, porque você se esforçou, o 10 dele foi desvaloroso, porque ele colou, mas ele foi honrado e você não, né? Então isso não pode ser felicidade. E mais, né? Ele vai dizer, o Aristóteles, se a honra é a felicidade, o que é então o ato que levou você a ser honrado? Se você só faz as coisas para ser honrado, então o próprio ato da honra perdeu o valor. Eu fui lá e salvei, sei lá, né, um monte de gente de ser queimado num prédio, né? Eu salvei 20 pessoas, né? E recebi a honra. Eu me importo mais com a honra do que com o ato que eu fiz. Porque se eu salvar 20 pessoas e ninguém vê, eu não vou ter honra, logo não vou ter felicidade. Então Aristóteles fala assim, olha, isso aqui não pode ser felicidade também. Felicidade não pode ser a honra porque não faz sentido. Nem no sentido de qualificação da ação e nem sentido de dependência e autonomia, né? A honra, nesse sentido, é totalmente heterônima, totalmente dependente de uma outra pessoa. Aí ele dá o terceiro, né? Já nos gregos já tinha isso. Honra, felicidade é juntar riquezas. Aí o Aristóteles fala, esta é a mais absurda de todas as explicações de felicidade. Por quê? Porque é óbvio que a riqueza, ela é apenas um meio para as coisas, né? Aí você pensa no cara, que ele tem um monte de riqueza, mas ele não consegue desfrutar de nenhuma das suas riquezas. Ou não consegue desfrutar da vida que ele quer ter, porque ele acumulou tanta riqueza que ele tem medo de perdê-la, ou alguma coisa assim, né? Tava vendo uma série esses dias, que era a série lá sobre o El Chapo, né? O traficante lá, mexicano, né? Mexicano, desculpa. Mexicano, né? E aí tem um cara lá que é o Amaro, né? O Amaro, ele se tornou quase que o chefe, assim, do tráfico de drogas, né, lá no México. Só que ele não podia sair para colocar o pé para fora de casa, porque todo mundo queria matar ele, né? A polícia queria matar ele, os outros caras que ele destituiu do poder queriam matar ele, todo mundo queria matar ele, né? E aí ele fala, numa hora assim, tudo que eu queria, né, era sentar na beira do mar para comer, né, uma lagosta, né, e ouvir uma música, né? Ele queria ter uma coisa que ele não podia, ele tinha todo o poder, todo o dinheiro, toda a riqueza que ele podia, e aí o que ele faz? Ele vai e pede, ele vai, se interna, né, para fazer uma cirurgia plástica, para mudar completamente o rosto, né? E aí ele morre na cirurgia plástica, né? E morreu e deixou toda a riqueza para trás, né? É um exemplo, né, do Aristóteles tá falando, olha, isso aqui não é a felicidade, né? A felicidade não consiste em ter riquezas. Riqueza isso é o contrário, né, à natureza. Por quê? Porque a natureza humana quer ter uma vida boa. E o excesso de riquezas, ele torna essa vida boa inviável, né? Inviável por quê? Porque você tem medo de perder as suas riquezas, tem medo de que outros, né, se utilizem de você por causa das suas riquezas, e o seu valor, ele se perde nas riquezas que você tem. Quando você fica pobre, vê quem vai ficar do seu lado, né?
É os amigos que estavam na balada com você, na noitada com você, ou é aqueles caras que vão ficar com você em qualquer lugar, né? Então aí você começa a perceber como a riqueza, por exemplo, distorce os relacionamentos, né? Distorce marido e mulher, distorce a amizade, distorce relações de pai e filho, né? É capaz de um pai e um filho, eles se matarem, né? A gente vê claramente isso quando o pai morre, né? Deixa herança. Aí os irmãos, né? Fica aquela... Cara, os irmãos eram de boa, né? Ia na casa do pai, almoçava junto, né? Tudo tranquilo. O pai morreu, entrou dinheiro na parada, a riqueza corrompeu todas as ações, né? Isso não pode ser felicidade também. E qual que é a resposta de Aristóteles, então? Bom, a resposta dele é a seguinte, né? Felicidade é o bem supremo do homem. E qual é o bem supremo do homem? Aperfeiçoar-se enquanto homem. Porque se você quer prazer e gozo, você se aperfeiçoa enquanto animal. Se você quer honra, você se aperfeiçoa enquanto dependente da opinião do outro. Quando você quer riqueza, você se aperfeiçoa na acumulação. Mas em nenhuma dessas categorias, você se aperfeiçoou como homem. Né? E o que é como homem? Que Aristóteles pensa, né? É como aquilo que é próprio do homem, aquilo que é exclusivo do homem e que o homem não compartilha com outros seres. Então, jamais será o bem supremo do homem nadar rápido demais, porque ele jamais conseguirá fazer isso melhor do que um peixe. Jamais será a virtude do homem correr rápido demais, porque ele jamais correrá mais rápido do que um leopardo. Mas tem uma coisa que o homem pode fazer que, se ele fizer bem, nenhum outro animal poderá chegar nem perto dele. E essa coisa é a razão. Portanto, o aperfeiçoar-se de Aristóteles é o aperfeiçoar a razão humana. E esta é a verdadeira felicidade para Aristóteles. Então deixa eu dar uma de Tomás de Aquino aqui e cristianizar Aristóteles aqui. O homem perfeito para o judeu é o homem que segue toda a lei. O homem perfeito é o homem que segue toda a lei. Toda a lei. Entendeu? Então a ideia de felicidade para o judeu é exatamente essa. É ser o homem perfeito lá do Salmo 1º. É ser o homem perfeito. Aquele é o homem perfeito. E aí no cristianismo, ser perfeito é ser igual a Cristo, né? Aí Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus, e o propósito de Deus é deixar aqueles que ele escolheu parecidos com Cristo, um homem perfeito. Então, mas veja, né? Aristóteles, ele vai dizer, quando você cumpre a lei, se você não sabe por que aquela lei é lei, e por que você tem que cumprir cada lei, e por que cada lei ela é uma regra moral, você não é perfeito. Você não está sendo humano. Quando você fala assim para você, Lennon, você não pode adulterar. Você fala, tudo bem, beleza. Isso não é ser humano para Aristóteles. Por quê? Porque você não fez a pergunta. Mas por que não? E ao fazer a pergunta por que não, você tem que construir uma resposta tão satisfatória em termos racionais que não sobe nenhuma dúvida sobre o que você vai fazer. E é nesse ponto que você vai ser um homem feliz. Porque você entende com a sua razão o porquê você faz o que você faz. Não bastará, então, você praticar a lei. Você vai ter que entender por que a lei é lei. Nesse ponto, a fé cristã, ela faz uma ética mais fácil. Por quê? Porque a ética cristã é uma ética que você só obedece. A ética de Aristóteles é mais difícil. Porque não é obedecer, é entender primeiro. Entender primeiro. Entender por que aquilo é regra. Né? Por que eu não posso adulterar? Por que eu não posso, mentir? Por que eu não posso... Né? O motivo, a razão. Mas a razão, uma razão que seja, palatável à consciência humana, né? Perfeito isso, né? E inquebrável. Perfeito. Princípio universal. Não dá pra você falar assim, ó, é pecado mentir. Aí eu falar, mas peraí, às vezes eu vou ter que mentir. Não tem como eu falar a verdade sempre. A sua mulher chega pra você com uma roupa que você não gosta, não gostou, e ela fala, tô bonito, você vai falar, tá feia? Quer morrer? Vai, né? A gente não tem como falar a verdade o tempo todo. Não tem como. Então por que é errado mentir? E aí pergunta, né? Mentir em que situação, em que momento, em que jeito, de que forma, né? Porque aí você vai ter que criar uma explicação com categorias, né? Todas explicadinhas para dizer, ó, nesse caso aqui, nesse sentido aqui, mentir errado.
Nesse aqui, ele é tolerável. Nesse aqui, ele é desejável. Então você vai ter que fazer toda uma classificação. Não sei se dá para entender isso. Não, eu entendi sim. Por mais que a gente, às vezes, não. Chega uma criança com um papel pro pai, um desenho todo cagado, que aí ele vai falar que tá bonito, mas na realidade tá feio. Aí tá dentro daquela mentira satisfatória que você pode satisfatória, desejar, né? Aceitável, né? Não só aceitável, mas assim, né? Desejável, né? Mas é isso? Até porque para mim, mentira também, né? Santo Agostinho fez um tratado sobre a mentira. Mentira é um negócio assim que, entendeu? Não é que nem a gente acha muito simples, a mentira, você tá mentindo, né? Para ele é um negócio mais profundo, né? Mas é exatamente isso que ele tá fazendo, assim, você pega a mentira lá e vai descascando, né? Todas as camadas possíveis, né? Até você entender completamente o que é a mentira. Né? Você fala assim, ó, não matarás. Tá lá, né? Mas assim, por que não? Pois é, e mais adiante, no capítulo seguinte, está dizendo que se você matar alguém que vai de tua casa no meio da noite, você não vai ter culpa do sangue dele. Pois é, então, tá vendo? Não é só obedecer. Você vai ter que fazer um exercício ali, né? De obedecer e tentar entender por que aquela regra é uma regra. Por que não matarás? E aí você vai fazer todo, né? Vai fazer um tratado sobre isso, né? Até, não, ó, a minha razão está satisfeita. Eu vou obedecer, mas não porque está escrito, mas porque eu entendi, pela minha razão, que isso é certo. Esse é a ideia de felicidade para Aristóteles. A felicidade consiste em você entender as coisas, né? É saber por que as coisas são como são, né? Isso é bem específico, né? Por quê? Porque o Aristóteles vai dizer assim, olha, o que é uma pessoa? O que é um ser humano, né? O Platão dizia, o ser humano é a sua alma. O Aristóteles vai dizer, o ser humano é o seu intelecto. Por que o ser humano é o seu intelecto? Porque só o ser humano é o único animal do mundo que possui intelecto. Portanto, é isso que diferencia ele do resto dos animais. Se o ser humano fosse, sei lá, né? Fosse o corpo, fala assim, bom, então você não tem nenhuma dignidade a mais do que um animal. Né? Quando você não diz que o ser humano é, sei lá, né? A criatividade, bom, então você está dizendo que qualquer animal que tenha alguma criatividade, ele tem a mesma dignidade do ser humano. Criatividade não é a característica do ser humano, porque tem muito animal criativo. Né? Tem muitos animais que conseguem criar, o animal lá, o cachorro, né, ele aprende a abrir a porta, né? Ele aprende, né, a criar maneiras, né, para fazer o que ele quer. Né? Então, os animais também têm criatividade. Né? O macaco, ele consegue pegar o pote lá que ele não consegue colocar o dedo dentro, ele pega um graveto e vai e come o treco do pote com o graveto, né? Há uma criatividade lá. Mas não há o quê? Não há esse nível de intelecto que há no homem. Então, quando o homem ele atribui como sua natureza algo diferente do intelecto, ele se diminui. Daí a razão pela qual, e aí o Lennon traz o Tomás de Aquino, né? Toda a escolástica ser extremamente intelectualizada, porque ela é aristotélica, né? Se você conversa lá com o Abraão, você vai ver, o Abraão ele tem uma educação escolástica, né? Ele estudou para ser padre e tal, né? Então, assim, para ele, assim, Deus se explica pela razão, né? Já tive várias discussões com o Abraão sobre isso, né? Eu acho que não, né? Eu acho que Deus é maior, né, do que a nossa razão pode entender. Mas o Abraão, ele pensa assim, se Deus criou a gente com razão, ele criou a gente para a gente poder entendê-lo com essa razão, né? Isso é Tomás de Aquino. É Tomás de Aquino, é a teologia católica, né? Eu não vou muito por esse caminho, porque eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que o mistério é muito grande, né? Pra gente querer... Tem mistério. Eu também sou daquele que tem mistério, acredita no mistério. Então, por isso mesmo, né? Eu acho que tem uma falha aí na escolástica, né? A de querer explicar tudo com base na razão, sem se dar conta de que Deus não tem que se submeter à razão humana. Ele não tem que fazer isso. E a prova maior disso é o milagre. O milagre é justamente uma intervenção, né, fora da ordem natural das coisas, né, fora da razão. Por que o ateu não crê no milagre? Porque o milagre é fora da razão, né? Que se fosse na razão ele não creria, né? Não, o milagre foi que Deus, sei lá, curou minha dor de cabeça depois que eu tomei dipirona. Falar, não, então não foi milagre, né? Porque é a ordem natural, né? Tomar dipirona. Então, o ateu não crê em milagre, por quê? Porque o milagre é fora, né? É fora da dimensão da razão. Mas o que o tomista faz, né? O que o escolástico faz? Ele traz o milagre para dentro da razão e ele racionaliza o milagre, né? O Olavo tem umas
umas aulas, umas coisas que ele fala também, que é assim, né? Ele explica, né, filosoficamente o milagre. Eu acho que isso você não deveria fazer, né? Eu acho que o milagre é para ser contemplado, né? Você olha e fala... Aí entra no campo do mistério também. Eu também compacto do mesmo pensamento. Para mim, existe o mistério. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, até para deixar o homem mais humilde, né? Menos arrogante, né? Como que a escolástica resolvia isso? Ela fazia os caras morarem no monastério, né? E aí os caras tinham que viver que nem militar, né? Vai lá limpar o chão, né? Vai lá limpar banheiro. Tomás de Aquino fazia isso, né? Ele estudava 2 horas por dia. Aí nos outros tempos ele estava o quê? Rezando, ele estava meditando, ele estava limpando o banheiro, ele estava fazendo comida, plantando horta. Ou seja, você vai fazendo o cara, né? Fazer um monte de coisas que torna ele mais humilde, né? Ah, esse cara aí tá aparecendo demais. Ó, a partir de agora você vai ficar um ano sem falar, né? Então é um jeito, né, de você ir treinando, né, o equilíbrio, vamos dizer assim, né? Contrapeso, né? Contrapeso, né? Bom, a virtude, então, para Aristóteles, ela vai se dividir, a ética, né, vai se dividir em duas. A virtude vai se dividir em duas, né? Uma vai ser a que a gente vai ver agora, que é a virtude ética. A outra vai ser a virtude dianética. Então são 2 tipos de formas para você viver uma vida virtuosa, né? Uma vida cuja finalidade seja o bem supremo, que é a felicidade. Aristóteles entende assim: nem todos os homens terão o temperamento necessário para se dedicar a uma vida de estudos, né? A uma vida intelectual. Nem todos os homens têm temperamento para se dedicar a uma vida intelectual. Existem pessoas que querem só trabalhar e viver a vida delas assim, trabalhar, ir para casa, né, ter família ali, os filhos, comer alguma coisa, dormir, jogar um futebol, não quer estudar, né? E você não pode obrigar essa pessoa a querer algo que o seu temperamento não quer. Você vai acabar fazendo essa pessoa ficar frustrada, né? Ela não vai alcançar, né, a satisfação da vida, né? Então, para essas pessoas, né, que em tese são todos os homens, fora aquelas exceções que vão buscar uma vida mais intelectualizada, por exemplo, se vocês estão aqui dando aula agora, né, na quinta-feira à noite, num frio desse, vocês são os caras que estão querendo uma dianética, né? Então, essa ética aqui vale pra gente, mas a gente não pode parar nelas, a gente tem que ir adiante. Mas para grande parte da população brasileira, vamos dizer assim, essa aqui é a ética fundamental, que é uma ética ligada à alma sensitiva. Então ele vai dizer, a alma vegetativa, né, naquelas 3 partes, né, vegetativa, sensitiva e racional. A alma vegetativa não oferece nada para a razão, porque ela é só comer, beber, cagar, mijar e dormir, só. Só isso que a alma vegetativa faz, né? E no máximo reproduzir mecanicamente, né? Então, você já nasce com ela pronta, não precisa aprender nada disso, e ela não te eleva, né? Ela não aperfeiçoa a sua razão. Já na alma sensitiva, você tem uma participação dela na razão, que é quando essa alma tem desejo e apetite. Por exemplo, nós estamos aqui hoje tendo aula porque nós temos desejo por conhecer. Nós temos apetite pelo conhecimento. E isso pertence à nossa alma sensitiva. Quando você está muito, muito, muito cansado, você tem o desejo de descansar. Mas o seu desejo por aprender pode ser maior. Então você abre mão do descanso naquele momento para poder se dedicar ao estudo. Isso é sua alma sensitiva fazendo jogos com você, né? Você está com sede, você pode beber, né, água ou você pode beber Coca-Cola. As duas coisas atendem ao apetite, mas aí são 2 desejos que estão concorrentes, né? Então a alma sensitiva, ela participa da razão, ela atribui, né, ela melhora, aperfeiçoa a razão. Quando você disciplina
a sua alma sensitiva, você alcança a virtude ética. Isso vale para todos os homens. O que é disciplinar a alma sensitiva? É você não viver que nem um animal. Viver de desejo em desejo. Né? Muita gente fala isso hoje, né? Ah, eu gosto de viver intensamente. Viver intensamente é viver feito um animal. Né? O animal, ele dá vontade de fazer o que ele quer fazer, ele faz. Não mede consequências. Não projeta futuro. Ele não tem essa capacidade, né, de planejamento. Né? Então, viver intensamente é o que adolescente faz, né? É o que criança faz, né? É o que alguém com pouca razão faz, né? Para o homem médio, né, aquilo que o Emílio Surita chama de afegão médio, o que você precisa ter é um controle da sua alma sensitiva. É eu olhar uma coisa que eu desejo e ser capaz de dizer, olha, não é uma boa ideia eu satisfazer esse meu desejo. Né? Eu falei isso com uma garota uma vez. Eu falei para ela que, olha, o que me impede hoje de ir para cima de você, arrancar sua roupa e transar com você é a minha razão. A minha razão. Por mais que eu tenha esse desejo. Exato. Ou seja, é o controle do desejo. Né? Controle do desejo. Isso é o que vai fazer você ter uma vida virtuosa. Não é que você nunca vai deixar o seu desejo aparecer, mas você vai controlar ele para ele não te controlar. Certo? Então, não é igual ao cristianismo. Por mais que possa parecer, não é igual. Né? Por quê? Porque o Aristóteles vai dizer assim, olha, você não pode sair por aí estuprando qualquer mulher. Não pode fazer isso. Mas se você tiver a sua mulher, bom, se ela é sua mulher, você pode fazê-lo. Então, assim, ele não está preocupado em a ação ser moral ou imoral. Ele está preocupado em a ação não ser uma ação animalesca, mas ser uma ação, vamos dizer assim, racionalmente controlada. Né? Eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. Né? Vou fazer aquilo que a minha razão, a minha consciência, né, ela me diz que é o certo. Não desregradamente. Né? E essa razão, Aristóteles vai dizer que ele chama essa razão de meio justo, né? Ou meio termo, ou meio justo, ou mediania, né? Ele fala assim, essa razão, essa ética, perdão, ela é conquistada por meio do hábito. Né? Falávamos sobre isso agora há pouco, quando o Fred estava falando sobre o curso lá, né? Você repete, até que aquilo vira um hábito. Aquele hábito é para você ser equilibrado, né? Porque se você não dá o curso pro cara, ele vai fazer umas merda, né? Ele vai fazer umas bizonhices lá, ele vai pegar, né? Não vai saber como abordar o cara, aí o cara vai, né? Fazer a abordagem lá, fazer revista, ele pega a arma dele e deixa no chão e vai lá, né? Apalpar o cara sem arma, né? Com a arma longe dele. Não, tem um jeito certo, né? E aí você vai repetir, até que seja um hábito. Se tornou-se um hábito, você já não faz mais força para ser ético. Você já é ético por quê? Porque é o próprio hábito que leva a isso. Mas você tem que ser sempre, antes disso, educado pelo hábito. Então, como é que eu vou controlar o meu desejo, né? Controlar a minha alma sensitiva? Me habituando a controlá-la. Então eu vejo, eu quero comer demais. Não vou comer demais. Não vou comer demais. Não vou comer demais. Chega uma hora em que você já não quer mais comer demais. Onde você vai comer exatamente aquilo que você precisa. E aí isso virou um hábito. E aí você passa pro próximo, né? Qual é o meu próximo vício, né? Eu acho que eu durmo demais. Então eu vou começar a ter hora para levantar. Ter hora para levantar. E até que aquilo vira um hábito também. E esses hábitos são os controles da alma sensitiva. O Aristóteles vai dizer, como são muitos os impulsos e tendências que a razão deve moderar, são muitas as virtudes éticas, né? Então, eu tenho que ter uma virtude ética para cada vício que eu tenho. Se eu tenho o vício de comer demais, eu tenho que desenvolver uma ética de equilíbrio para esse comer demais. Comer demais, a gente chama de gula. Mas comer de menos também vai ser um problema, porque eu vou ficar doente, vou ficar mal. Então eu tenho que procurar o quê? Um meio termo, o equilíbrio. E esse equilíbrio vale para a comida. Mas aí eu tenho um outro problema, que é o dormir demais.
Dormir demais é preguiça. Dormir de menos também é desvantajoso, né? A mente já não funciona direito, você está sempre cansado, sempre improdutivo. Então tem que ter um meio termo, né? O cara que é um soldado, ele vai ter que ter coragem. Mas aí vocês que são das Forças Armadas já sabem, né? O cara que é corajoso demais, cara, você não quer nem ficar perto do cara, porque ele vai fazer uma merda, né? O cara que vai subir no morro lá com um alvo nas costas, não, eu vou fazer acontecer aqui, né? Ele coloca ele em risco e todo mundo em risco. É coragem demais, né? Coragem demais chama-se temeridade, né? E coragem de menos chama-se covardia. Então o que é coragem? Coragem é um meio termo, né? É justamente esse hábito que você tem que cultivar, né? O hábito do meio termo. E note, né, que para cada ação humana haverá um meio termo específico. E mais, e para cada momento da vida haverá um meio termo específico também, né? Haverá o meio termo quando você é velho, outro meio termo quando você é jovem, outro meio termo quando você é criança. Outro meio termo, né, a criança, o velho vai dormir mais, né? Mesmo, né? A criança dorme mais, né? O adulto dorme menos. Então tem toda uma adaptação, né, desse meio termo para as situações da vida. Cada situação dessa, então, eu devo meditar e falar, olha, será que eu não estou fazendo nada em excesso, né? Vocês, isso aqui é uma coisa meio óbvia, né? Assim, mas eu estou falando isso porque é a construção filosófica deles, né? Mas a gente sabe disso, a gente sabe, ó, a gente não está dando atenção suficiente para a família. Isso é um vício, né? Você tem que resolver isso. Você vai ter que abrir mão de outras coisas para poder, né, organizar o seu momento, né, o seu dia e tudo mais. Mas ele vai falar, mas todas as situações que você vive, elas têm uma característica fundamental. Ou elas tendem para o excesso, né, que é o que eu estou falando agora há pouco, ou tendem para a falta. É esse pêndulo, né, que vai de um lugar para o outro. E a razão deve impor a justa medida entre os dois excessos. Eu tenho desejo sexual. Não ter desejo sexual é um problema. Ter demais é um problema. Ter equilibrado é o que a gente quer. E o equilíbrio do nosso desejo sexual é a felicidade. Isso é a felicidade. O equilíbrio entre comer demais e comer de menos é a felicidade. O equilíbrio, né, entre tudo, né, entre, sei lá, orar demais, né, você ora demais, você faz outras coisas de menos. Então você tem que ter um equilíbrio em tudo na vida, né? E aí é esta a ética que ele vai chamar de virtude ética, né? Ética, é um constante equilíbrio, né, cara? Isso, um constante equilíbrio. Exige razão? Exige. Mas você pode ensinar isso para as pessoas, né? Você pode falar assim, olha, eu acho que você está fazendo tal coisa demais. A gente faz com o filho, né? Educa o filho, né? Uhum. Ó, eu acho que você está fazendo isso demais. Vamos fazer menos isso e mais outras coisas para você ir equilibrando. E aí você vai criando o hábito. Aí o Aristóteles vai falar, isso aqui a cidade pode ensinar aos cidadãos, né? O exército ensina isso ao cidadão, né? Todo cidadão deve ter serviço militar para ele aprender o hábito de não se exceder. A sociedade deve ensinar isso para o cidadão. Quando ela vê esse cara fazendo algo demais, ela, peraí, cara, relaxa aí, ó, cuida da sua família, cuida da saúde, emagrece, não fica tão gordo, não fica tão magro. Ou seja, essas impressões, né? É claro que a sociedade também é meio maluca também, né? Ela pode te deixar maluco. Mas ela te ajuda nesse sentido a você colocar a sua razão em funcionamento, né? E esse é o conceito de democracia também, cara, equilíbrio. Um dos conceitos de democracia é equilíbrio. A democracia moderna, né? Não sei se a democracia você deve falar para nós aí de Aristóteles, mas o conceito de democracia é equilíbrio entre os poderes. Então, mas esse é o conceito da democracia lockeana, né? Da democracia já iluminista, né? Que é o checks and balances, né? Que é a divisão dos poderes. O Aristóteles, ele já dizia que, né, a cidade deve ter poderes separados. Executivo de um lado, legislativo de outro, judiciário de outro, eles separados, né? Separados. Mas ele já configurou nesses três pilares? Sim. Para que o mesmo que julga não seja o mesmo que faça lei. Para que o mesmo que faça lei não seja o mesmo que execute.
para que não seja uma pessoa só que tenha todo esse poder. Por isso que Aristóteles, ele foi o primeiro a desenvolver a teoria da constitucionalidade, né? Mesmo que exista um rei, esse rei, ele deve ter os seus poderes limitados por uma constituição. Isso é aristotélico, puro. Revolução Gloriosa. Que é a Revolução Gloriosa, que é a base da democracia moderna, né? O presidente, por exemplo. O presidente, ele está debaixo de uma constituição. Tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer. Isso é uma ideia aristotélica, né? A divisão dos 3 poderes lá do Montesquieu, né? Ela não é igual, ela é uma ele aperfeiçoou a ideia de Aristóteles para o momento presente dele, né? O Montesquieu, ele era contra a monarquia absolutista francesa. E ele era francês, né? Ele teorizou segundo a época dele, né? Exato. Então ele falou assim, ó, para que exista liberdade, olha a preocupação do Montesquieu, né? Para que exista liberdade, é preciso que exista um meio de frear o poder. E a única maneira de você frear o poder é com outro poder. Então ele vai dizer, ó, por que nós temos 2, 3 poderes, né? Pode ser até 4, 5, 6, né? É para que um poder equivalente ao outro consiga proteger a liberdade do indivíduo. É para isso que servem os 3 poderes, né? E é claro, essa ideia de liberdade é uma ideia muito cara para o Montesquieu, para o Locke, para o pessoal ali, né, sim. Do iluminismo ali. Mas essa ideia de liberdade, ela não é importante para o grego, para Aristóteles. Ah, liberdade mas ela não é importante. O importante para Aristóteles é outra coisa, né? O importante para Aristóteles é a felicidade, a vida boa, né? No sentido de que ele fala aperfeiçoar a razão humana. Então, ele não quer uma cidade que proteja a liberdade. Ele quer uma cidade que proteja a eudaimonia, a capacidade dos homens de desenvolver razão. É uma coisa diferente, né, do que o Montesquieu está falando. Mas o Montesquieu, ele chupou, né, assim, ele plagiou, né, o Aristóteles nesse ponto. Mas não é problema nenhum, porque ele fala isso, né? Ele fala que vai plagiar mesmo, né? E até ele cria lá, né, uma série de outras... teorias que fala que Montesquieu criou a ideia dos 3 poderes, aí ele tá equivocado, né? Até porque ele já tinha essa ideia na Revolução Gloriosa, já. Já tinha. Essa ideia do Locke, né? O Locke dividiu o poder em 2, né? 3, né? O poder do Locke era poder legislativo, executivo e confederativo. Federativo, que é os Estados Unidos, né? Federativo hoje. Ele tem na verdade, poderes, assim, mas ele é uma federação, né? Mas o federativo do Locke é assim: um poder deve ser para fazer leis, legislativo, o outro executar as leis, executivo, e o outro deve ser para promover a relação do Estado com os Estados estrangeiros. E esse é o federativo, né? O federativo, então, era uma espécie de relações internacionais, né? É Itamaraty, uma coisa assim, né? E o Locke não entendia que o poder legislativo ele estava separado do judiciário. Para ele era misturado, né? Misturado. Por quê? Porque na tradição inglesa, as leis, elas na verdade derivam da jurisprudência, né? É os juízes que vão tomando decisões e vão virando lei. Por isso que juiz, né? Essa é a merda, né? Essa é a merda, né? Porque são poucos iluminados tomando decisões, criando jurisprudências em cima de possíveis infrações, entendeu? Assim, no imaginário, no campo da imaginação. No caso brasileiro, porque no caso inglês, não. Não, no caso inglês é empirismo. Ele vai acumulando experiência ao longo do tempo. Isso. Né? Então, no Brasil, no Brasil. Mas por que o Locke não divide poder executivo, poder legislativo de poder executivo, judiciário? Porque os dois estão meio colados pro Locke, né? Porque o juiz, quando ele toma uma decisão, ele cria uma lei, né? Uma lei, uma espécie de uma regra, né? Que vai valer para as próximas decisões, né? Então, de certa forma, o juiz, no pensamento lockeano, legisla, né? No nosso entendimento moderno, né? Que vem do Montesquieu, não. O juiz não legisla, né? O juiz, ele julga, né? Mas aí a gente tem essa bizarrice, né? Só que esse nosso aqui entendeu? É meio... é uma coisa bizarra, né? Supremo, entendeu? É bizarro que você tenha um judiciário que legisle e é bizarro que você tenha uma CPI
que tem poderes judiciais, né? De julgamento, né? Que é uma bizarrice do nosso sistema, né? Não deveria ser. Ele não só legisla, como ele executa também. E aí é outro problema, né? Quer dizer, você pode ir para uma CPMI, né? Para uma CPI, prestar um depoimento, ou seja, dentro do Congresso, o cara que faz a lei vai fazer com que eu preste um juramento, ele vai me ouvir, me julgar e eu posso sair de lá executado, condenado. Dá um poder judiciário para uma CPI. Ou seja, executivo. O cara da CPI pode decretar a minha prisão. Né? Ele executa também. Ele, inclusive, pode executar, ele pode dizer, né? Ele poderia dizer o que eu devo fazer, né? Ou seja, é um poder executivo que é bizarrice, né? Mas, bom, isso aí é problemas mais modernos, né? Eu acho que a raiz do problema é a seguinte, né? Imagina, o presidente ele foi eleito com pensamento ideológico, né? Obviamente, ninguém votou. O Bolsonaro não foi eleito porque não foi eleito porque ele defende os valores, alguns princípios. Sim. Ele foi eleito com esse pensamento. Como esse cara que foi eleito com pensamento ideológico, ele pode indicar alguém para uma Suprema Corte que vai julgar? Esse cara não devia indicar ninguém, porque ele vai indicar alguém com o mesmo pensamento dele. Sim. E aí está o erro. E esse cara da Suprema Corte, e esse cara da Suprema Corte, ele não poderia ficar lá até morrer, né? Por quê? Sim, exatamente. Porque ele pode viciar o processo, né? Porque é muito poder na mão de um cara só. Então, você tem que ter uma Suprema Corte, sei lá, né? O cara é eleito com 80 anos, né? Com 70 anos, sei lá, né? Pra ele ficar só 5 e aposentar. Não, então se estabelece, sei lá, 10 anos ou 5 anos. Sim, pode ser, né? Igual é para a PGR, né? O PGR. Mas é isso, né? 4 anos, né? O PGR é 4 anos. 2 anos, né? Pode ser renovado por mais 2. 2 anos, né? Porque é melhor, porque assim você tem menos poder, né? E você tem rotatividade. Rotatividade, né? Então, assim, o cara vai fazer merda lá, ou tá fazendo alguma merda, você troca o cara, né? Eu acho que isso é importante também, né? Bom, mas essas são bizarrices, né? Enfim. Aí, voltando aqui então, né? Então, o hábito, né? São... Tá, aqui já terminei, né? Então... Bom, e qual que é a virtude mais importante para Aristóteles? A principal virtude é a justiça, como eu falei para vocês antes, né? E a justiça é o quê? Né? A justiça é um meio termo. Mas aí tem uma questão, né? O meio termo é média, medida, né? E média, da palavra média deriva a palavra medíocre. A mediocridade é todo mundo ficar no meio termo, né? Mas mediocridade se tornou uma palavra pejorativa. E aí a reflexão, né? De que o meio termo não é mediocridade. O meio termo é racionalidade, né? O meio termo é você ser capaz de usar a sua razão para julgar as suas ações. Aí é aquele negócio, né? O cara que é verdadeiramente acima da média, né? Acima da média, não é o cara que diz sim para tudo, nem é o cara que diz não para tudo. É o cara que pondera, né? Que tem o que o Aristóteles chamava de froneses, né? Ele tem a moderação de dizer sim e dizer não de acordo com a situação, baseado na razão. Às vezes, não é bom matar. Às vezes, o melhor é matar. Às vezes, não é bom plantar. Às vezes, o melhor é plantar. Às vezes, não é bom doar. Às vezes, é melhor doar. Quem vai decidir isso? A sua razão, por meio da moderação e do hábito da virtude. E a virtude dianética? Essa é a que nós estamos tentando buscar aqui, né? Esta é aquela virtude que Aristóteles chama de virtude da perfeição da alma racional, né? Eu tive uma aula de apologética com Felipe Fontes, sabe quem é? Não. Felipe Fontes, ele é lá do Andrew Jump, né? Professor do Andrew Jump. E aí ele trouxe a ideia da apologética. Ele trouxe 3 elementos, né, da apologética dentro de uma dialética. Não sei se pode falar uma dialética, mas não do discurso, né? Ele trouxe ali o ethos, o pathos e o logos. Aham. Entendeu? Aí ele desenvolveu em cima desses 3 elementos para você ter uma boa retórica. O ethos, o pathos e o logos. O ethos, falar o bem, público, né? O pathos, a forma como você fala, e o logos, a lógica como você desenvolve o seu discurso, né? Não somente a fluidez, mas a razão com que ele é desenvolvido. Ah, tá. Entendi.
Ele tá falando que se você dominar essas 3 habilidades, você vai ter uma boa pregação. Você tem uma boa retórica. Entendi. É isso, né? O ethos é você saber para quem você vai falar, né? Isso. Qual é o público, né? E aí saber conquistar o coração do público, né? Como? Por meio da paixão, né? Porque um discurso monocórdico, né, é uma bosta, né? E usar com conteúdo de qualidade, né? Realmente, é isso mesmo. E aí o Lloyd Jones vai dizer, né? O Lloyd Jones vai dizer que... Deixa eu pegar aqui, o Lloyd Jones vai dizer o seguinte. Aqui, ó. E aí eu gosto dessa frase dele, cara. Peraí, tá aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, o que é pregação? É a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. É a lógica... Pegando fogo, é teologia em chamas, é raciocínio eloquente. Tem que entender direito, né? O que ele quer dizer com pegando fogo e chamas, né? O que ele traz é dentro desse campo também do Logos, entendeu? Em chamas a ideia do livro dele aqui, Pregação e Pregadores, que ele fala que é teologia em chamas, que é você trazendo como é que eu posso dizer, o princípio uníssono do texto bíblico, entendeu? E desenvolver dentro desse campo lógico toda essa relação de unicidade, né, de coerência bíblica. Mas por que ele chama isso de chamas? No livro não deu para entender, assim, a chama, a ideia de chamas como é que eu posso explicar? Porque no livro ele não traz essa... Não explica, ele não coloca ali, né, para você deixar claro, mas ele desenvolve todo um pensamento, você entendendo o seu público, você conhecendo o seu público, sabendo o que você vai falar, e que você não vai ser movido pelo público que você está lá, porque quando você está na pregação é muito fácil o público te controlar. Na medida que o público vai rindo ou vai se divertindo, você passa a ser controlado pelo público e não você direcionar o público para um determinado fim. Então a ideia de chamas é mais você manter acesa essa relação, entendeu? De você não ser dominado e você desenvolver essa lógica. Tá, mas aí então chama, você acha que tem a ver com iluminação? Isso, a iluminação, pronto. Você usou a palavra certa, a iluminação. Porque a chama também pode ser, sei lá, né? A afetação, né? Você ficar assim, não, né? Iluminação. A chama seria como o esclarecimento do texto bíblico. Ótimo. Entendeu? Não, aí eu concordo com ele. Um campo lógico, entendeu? Porque você entende o que eu quero dizer, né? Você pode usar chama com outro sentido, né? De ser assim, muito... vibrante, entendeu? Isso, né? Não é nesse sentido, não. Chamas é no sentido de esclarecer o texto bíblico no campo lógico de maneira que a plateia entenda e você não seja envolvido por ela e envolva ela. Entendo. Aí perfeitamente, né? Concordo com ele, né? Aí a lógica em chama é uma lógica clara, né? A lógica a teologia pegando fogo, né? É uma teologia que ela ilumina, né? E isso. Uma razão o quê? O logos o quê? E aí ele fala, é raciocínio eloquente. Né? Eloquente tem a ver com você falar bem, né? Aí eu concordo, né? Ou seja, você é um farol de luminosidade, né, para um mundo em trevas, né? Sim, perfeito, né? E tá bem associado isso, tem alguma referência a isso com o pensamento do Agostinho, né? Porque a teoria fundamental do Agostinho, principalmente a teoria epistemológica dele, né, é de que a mente humana, ela é meio nublada para entender as coisas. E ela só consegue entender quando ela é iluminada pela mente divina. Então essa ideia da luz, né, que passa pela minha mente e aí eu consigo ver as coisas da maneira correta, né? Pode ser uma relação que o Lloyd Jones faz com essa teoria agostiniana. Pode ser. Mas enfim, pra gente já ir concluindo, porque 7h30, que horas tem que sair? Não, eu só vou ter uma aula 8 horas agora. O cara não conseguiu arrumar a rádio lá, não, teve pânico. Aí eu vou ter outra aula agora com o Mauro Maia, né, no Zoom. Tá, vamos terminar essa parte aqui pra gente ir fechando. Então, nós falamos até agora da virtude ética, né, que é essa virtude do meio termo, da mediania, né, que é a virtude do hábito, né, que é uma virtude que você pode ensinar para as pessoas, né, uma virtude assim, que as pessoas elas têm que... É como o Fred falou, né, você vai ensinando o cidadão até ele pegar no jeito, né, ele aprender a malandragem, né, aprender a pensar de maneira equilibrada, né. Eu não vou pegar o que é dos outros porque é equilíbrio. Ô Zac. Oi, diga. Mas eu fico vendo como que a gente faz as coisas, nem sabe que existe isso, mas faz. A razão, né? É o óbvio, porque né? O cara é o bruto mesmo.
Esse cara, porque você falou assim, é o lema lá do nosso curso, é isso aí mesmo, é o cara saber o que tá fazendo. Sim. A gente sempre explica a ele, por que você tá fazendo isso? Aí ele dá o argumento. Por que você colocou a arma pra cá? Por causa disso. Então, o cara, quando ele forma, ele sabe o que tá fazendo. Exatamente, né? E sem contar que é isso aí que vocês acabaram de falar também. Essa frase aí da prega do Lloyd Jones aí, lá a gente faz a mesma coisa, sabe o público que tá falando, você vai falar pro oficial de um jeito, pra soldado de outro. Pra quem tem esse entendimento, né? Você não se emociona com nada que o aluno tá fazendo, mas no final, e ainda, além de tudo, saber falar, né? Saber ter propriedade no falar ali, com a matéria, saber tudo. E no final você vê o resultado bem feito, o cara tendo crescimento, muitos formando pra sargento, pra oficial, pra PM, o cara galgando outras coisas e crescendo na vida. Sim. Esses caras aí estão falando, acho não, né? Eles estão falando certo, que a gente vive isso. Exatamente, certo, né? Eu vejo assim, né? Policial, ele tem que ter um jeito certo de você segurar a arma, né? Tem. Segura assim, né? Pra baixo, né? Colocando perto do corpo, né? Pra ele não cair, pra ninguém... Tipo... Então, tudo isso é uma técnica, né? É uma virtude que você aprende, né? E aí até você pegar o jeito, né? Porque você pode falar assim, ó, não, você pega a arma assim e assim. Mas se você não fala pro cara por quê, ele não vai entender. Ele pode até fazer, mas isso ele não vai criar nele a possibilidade até dele falar, olha, mas e se eu fizer assim não vai ser melhor? E é capaz de ser melhor mesmo, né? Que o cara pode aperfeiçoar a técnica. O que eu tô dizendo é o seguinte, são poucas pessoas que fazem isso, até no nosso meio. Exato, né? Se pegar 100 instrutor, é 2 que vai ensinar por que ele tá fazendo isso. Porque os outros não são instrutores. Não são, eu cheguei a essa conclusão também, você acredita? Não são instrutores, eles são copiadores, né? Eles são repetidores, né? Eles são assim, idiotas, né? Não são instrutores. Porque o instrutor é aquele que vai entender por quê. Instrui. Instrui por quê, né? Você vai dar aula, por exemplo, né? Você tem que explicar pro seu aluno o porquê as coisas que você tá falando é daquele jeito. Você não pode falar, não, ó, é assim porque é assim. Não. Por que é assim, né? Aristóteles pensou a virtude dessa forma. Mas por que ele pensou dessa forma? Não, ele pensou assim. Então, você não tá ensinando nada. Esse aluno poderia pegar o livro, abrir e ele saber a mesma coisa que você sabe. Né? O verdadeiro instrutor já tem esse porquê dentro dele sem ele saber. Exatamente. E aí o aluno pergunta e fala assim, ó, você pode não saber na hora. Mas aí você vai falar, ó, peraí, isso aí é uma coisa que eu tenho que saber pra quando ele perguntar de novo, na próxima vez eu saber responder. E aí vai atrás, né? Então, esse sentimento, esse espírito, né, é o que faz o professor, né? É o que faz o instrutor, né? E é o que faz o filósofo, no caso do Aristóteles, né? Na virtude dianética, é uma virtude mais elaborada, né? Uma virtude mais... Como é que eu vou dizer isso? Aperfeiçoada, né? Porque ela não está focada no hábito. Ela está focada nem no meio termo, né? Ela está focada numa perfeição da razão moral. Como é que funciona isso? Bom, primeiro, o Aristóteles vai dizer assim, olha, para você ter virtude dianética, você tem que desenvolver uma primeira virtude, que é a frônesis. Frônesis pode ser várias coisas, né? Pode ser prudência, pode ser, como eu falei anteriormente, você ser, não é isento, a palavra é, enfim, eu esqueci agora. Você quer falar frônesis? Então, a ideia de você não ir nem muito ao céu, nem muito à terra. É um equilíbrio, é uma ideia de você ser... Tu usou a palavra anterior, mediocridade, né? Mas, na verdade, mas eu não era mediocridade, né? Quando eu quero dizer assim, olha, você tem que saber que a cada situação você tem que modelar a sua ação, o seu pensamento, o seu entendimento, né? Para saber moderação, né? Essa palavra. Então, frônesis pode ser moderação ou pode ser prudência, né? Pode ser bom senso também, né? Bom senso. Né? Então você fala assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso é imprudente, né? Se você parar para pensar, muita coisa a gente não faz porque a gente sabe que não é prudente fazer, mesmo sem saber exatamente por que não é.
Então, assim, isso aí não é bom senso, cara, fazer um negócio desse, né? Não é bom senso, sei lá, né? Sair, sei lá, dando gargalhada no velório. Não é bom senso isso. Não é prudente isso. Ah, mas por que que não é? Eu não sei dizer por quê, mas não é prudente, né? Então você meio que sabe pelo hábito, É né? porque você tem comportamentos antagônicos aí, né? Tá todo mundo É. chorando, você vai dar uma gargalhada, Mas aí você né? pode pensar, não, vou dar uma gargalhada assim, mas se o cara faz isso, ele é meio sem noção, né? Assim, putz, né? Ele é retardado, ou doido, Meio ou retardado maluco, e tal, né? Por quê? Porque não tem prudência, né? é. Há hora pra rir, mas há hora pra você ficar calado. Você não vai ter que ser o palhaço toda hora, né? Então, isso é prudência, né? A prudência cara, assim, eu sei que eu posso correr a 200 quilômetros por hora no carro, mas eu não preciso correr a 200, né? Isso é imprudente, né? Então, prudência aqui é uma virtude que vai além do mero hábito, porque o hábito é, eu ando, né, a 100 por hora, né, numa rodovia. A prudência eu não vou andar a 200 porque eu posso causar um acidente. Também não vou andar a 50 porque eu vou atrapalhar o trânsito, né? Então eu vou andar de forma prudente, dentro de um limite de velocidade, e isso eu sei por uma virtude que vai além do hábito. Não é só o hábito, é uma virtude que pensa o hábito, né? Que é a dianética. Que ela consiste em você dirigir bem a vida, né? Escolher de modo correto acerca do bem ou do mal, né? Do bem e do mal aqui não é do certo e do errado, né? Mas é daquilo que é melhor e daquilo que é pior para você, né? Para a vida. Então, a primeira virtude dianética é a virtude da prudência. O que é dianética? É dianética mesmo? Dianética significa algo como virtude para a mente. Dianética, né? O nética ali vem de nous, né? Que é mente, né? E o Ah, tá, dia beleza. é através, né? Então, Uhum. a virtude para a mente, né? Porque a outra lá é a virtude ética, né? A virtude para o ethos, né? Para o comportamento social, ethos. Aqui não, aqui é uma virtude mais interna, né? É uma virtude para a mente humana, a mente individual. Então, a primeira coisa, prudência, né? Prudência. Não, eu vou ser um pastor, e para ser um pastor eu tenho que orar. Bom, você não vai ler a Bíblia, né? Não, eu vou ler a Bíblia, mas você não vai estudar grego? Vou estudar grego, vai estudar hebraico, vai estudar hebraico. Então como que você vai orar o tempo todo, né? Você vai ter que fazer o quê? Orar em algum momento, estudar em outro momento, visitar em outro momento, fazer uns cursos em outro momento, né? Ou seja, vai ter que fazer um monte de coisa para você ter uma atividade pastoral prudente, né? Prudente. Ah, não, eu vou só orar, porque só orar resolve. Isso aí é imprudência, né? Por quê? Porque uma hora você vai precisar de uma outra habilidade que você não quis desenvolver por preguiça, né? Então é ser imprudente. A segunda virtude dianética é a sapiência, que o Aristóteles chama de Sófia, né? Ou Sofia, que nós também podemos chamar por sabedoria. O que é a sapiência, né? É conhecimento das realidades que estão acima do homem. Ou seja, é conhecimento da ciência teorética, da metafísica, né? Sabedoria não é saber, né? Sabedoria, sapiência, é você buscar compreender além daquilo que é cotidiano. Porque na virtude ética do dia a dia, basta que eu viva, eu já estou aprendendo a ser ético. Na sapiência, eu tenho que buscar aquelas verdades meditativas eternas, né? É lá onde ficam os provérbios, né? Os salmos, aquelas verdades assim que por mais que tenha uma casca de coisa e relíquia, ela guarda dentro dela uma sabedoria que transcende o tempo, né? Aquilo que Salomão escreve nos provérbios, se você olhar para a casca, você joga fora, porque não presta para nada no mundo moderno. Mas se você olhar com mais detividade, né? Com mais calma, com mais prudência, você vai ver a sapiência que está ali dentro. Esse dia eu estava vendo o Primo Rico, né, dando uma entrevista, né, ele falou, ele não é crente, né, ele nem acredita muito em Deus, ele não tem religião e tal, mas ele falando, eu li os provérbios de Salomão e descobri que tudo aquilo que eu já fazia na minha vida do investimento, o Salomão já tinha mandado fazer lá, né? Ou seja, ele descobriu a sapiência dos provérbios de Salomão aplicados à área de investimentos.
você também pode aprender aquela sapiência aplicada a qualquer parte da vida, né? Porque, afinal de contas, né, ele é uma sabedoria para a vida, né? E o que é essa sabedoria de Salomão? É a inteligência dele e as experiências dele de vida, né, congregadas em um texto. Então, não há como ter sapiência sem você ter idade. Por isso, a virtude dianética não é uma virtude para jovens, não é uma virtude para adolescentes, é uma virtude dos mais experientes, né? É uma virtude dos antigos. Porque é preciso que a experiência ensine a você que certas coisas funcionarão, né? E outras não funcionarão, porque a própria realidade funciona assim. Ah, não, eu vou lá para Brasília e vou fazer uma lei para mudar toda a corrupção. Se você for um cara experiente, você vai saber que não é assim, né? Que a realidade não é assim. E essa sapiência faz com que você trilhe um caminho político com princípios, mas princípios que não são ingênuos, né? E eu acho que a sapiência aqui talvez seria a melhor palavra para opor-se à ingenuidade. E aí ele vai dizer, né? A sapiência, né? Ela é contemplativa. Você observa, né? Fala menos e observa mais, né? Escuta mais, olha mais, né? Aquela sabedoria de que você tem 2 olhos, né? 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? Significa que o que você fala deve ser metade do que aquilo que você observa e escuta, né? Isso já é Aristóteles também. E essa vida contemplativa, né? Nela, a virtude, ela é quase como se fosse um encontro com o divino. Isso é Aristóteles falando, né? Quando o homem ele é prudente e sábio, é como se ele tivesse encontrado com Deus. E Deus tivesse compartilhado com ele aquilo que é próprio da divindade, que é prudência e sabedoria plena. Esse homem, ele está acima dos outros homens, porque ele alcançou uma virtude que não é uma virtude da prática, do cotidiano, do hábito, é uma virtude da mente. Ele pensa de maneira excelente, né? De maneira acima da média, né? Essa é a virtude do filósofo, né? É a virtude do intelectual, né? Daquele que busca a vida intelectual. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui e aí a gente conclui depois, porque acho que já está dando horário. Falta 10 já para as 8, eu vou entrar na outra aula agora. E abrir uma coisa agora, né? Para fechar vai ficar difícil depois.